Peixes, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal, coletiva, não força nada na tua vida. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Peixes. Eu quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder chegar no início da leitura deixando o seu like, o seu hype, o seu comentário, o seu compartilhamento, vai me ajudar a continuar mantendo aqui o nosso canal, ok? É a maneira aí que você tem para contribuir com o nosso trabalho. Se você gosta do mesmo, se você apoia, né, o trabalho aqui que a espiritualidade faz nesse canal, se inscreve também. E eu quero te lembrar, Peixes, que as informações sobre nossos serviços e produtos, elas estão todas aqui abaixo na descrição desta leitura. Aqui você encontra nosso guia de banhos energéticos, nossos cursos, formações, né, para você que tem um chamado em se tornar tarólogo, cartomante, tem o nosso calendário de fases lunares, nossa meditação guiada e muito mais aí para você, ok? Vamos lá então, Peixes, vou abrir hoje com o tarô egípcio. Por favor, espiritualidade da luz, o que Peixes precisa saber ao chegar aqui nessa leitura? Peixes, o que eles precisam saber, por favor? A Imperatriz, o Inesperado, interessante, a Veemência, não vou aceitar, vieram muitas aqui, só mais uma, por favor, e o Exame. Fundo de deck, a comunhão. Olha, primeira coisa aqui que eu vejo, Peixes, na sua leitura, é uma reação, tá? Um tanto quanto inesperada de uma pessoa para com você. Porém, essa leitura ela pode também estar espelhada. Pode ser uma reação sua para com alguém. É como se alguém aqui vai ficar um tanto quanto aí possesso em relação a uma questão entre você e entre alguém. Se você se relaciona, Peixes, com uma pessoa a nível afetivo, amoroso, cuidado aqui, tá? Com briga, com desentendimento, com questão assim onde alguém pode demonstrar um lado sombra que você não conhecia, um comportamento aqui que você não conhecia, porque esse inesperado, ele vem na sua direção. Para mim, essa imperatriz aqui é você, tá na leitura, e não é sobre gênero, é sobre energia, mas aqui tem uma outra pessoa com você. Então aqui podemos estar falando de uma amizade, um colega de trabalho, um parente, um vizinho. Aqui tem uma reação inesperada de uma pessoa mediante alguma questão, e me parece que essa pessoa ela já está observando alguma espécie de cenário que envolve você. Então aqui não sei se você está se comportando de alguma maneira e isso chama a atenção de uma pessoa, mas aqui é como se alguma coisa que você ainda vai fazer, essa pessoa ela não vai gostar. Aqui tem uma energia um pouco densa, tá? Nessa leitura, no sentido da reação que essa pessoa ela pode ter. Porque a veemência, ela poderia até falar de agressão física, tá? E não é para você apoiar, não é para você ser conivente, né, com esse tipo de coisa. E ninguém tá falando aqui para você também fazer ou para você revidar, né? Mas aqui é uma possibilidade do que pode acontecer para alguns aí. É como se alguém aqui quisesse se tornar agressivo com você, ou você com alguém. O que está acontecendo aqui, por favor? Ou desassossego. Aqui alguém está incomodado, Peixes. Alguém está incomodado. Só que aqui é como se houvesse um grupo de pessoas, ou uma questão na qual você faz parte, mas parece que envolve outras pessoas também. E essa pessoa, ela pode estar no meio desse grupo, ou dessa questão que você faz parte. Alguns aqui, algum lugar que você vai, que você frequenta, que tem outras pessoas também ali no começo. No começo não, tem outras pessoas ali no ambiente também. Alguns aqui podem presenciar uma briga aí pelos próximos dias. E talvez não envolva você de maneira direta, mas envolva outras pessoas. Outros aqui envolvem você. Pode haver uma discussão aqui sua com alguém. Interessante. Mais uma aqui, por favor, para a veemência. A evolução. Só que assim, Peixes, vamos lá. Aqui tem dois lados da moeda, tá? Mesmo que envolva, tem duas pessoas aqui na verdade, mesmo que envolva outras pessoas. Tem um lado aqui que tá agindo de uma maneira e o outro lado parece que tá agindo de maneira totalmente contrária. Ou seja, a pessoa ela vem com tudo pra cima de mim, querendo tirar satisfação, de repente querendo me xingar, né? Querendo aqui, de alguma maneira, fazer um show, né? Porque aqui tem alguém querendo fazer um show aí com você, ou você com alguém, só que o outro lado ele tá muito calmo,
muito sensato. Tá vendo que aqui você tem, ó, Vênus? Por isso que eu falei, pra mim, a imperatriz aqui da leitura é você. Então aqui você tá agindo de uma maneira, vamos dizer, sábia, em uma questão envolvendo uma outra pessoa que parece que não está colocando a sabedoria dela em prática aqui. E o jogo ele vira por essa pessoa que está tendo esse comportamento aqui. Porque as coisas tendem a se equilibrar, as coisas tendem a se acalmar. Aqui é como se você entendesse que assim, se a pessoa vier com tudo pra cima de mim e eu for com tudo pra cima dela, coisa boa não vai dar, né? Então eu vou agir de maneira contrária. Eu vou parar, vou respirar, vou olhar nos olhos da pessoa e perguntar o que está acontecendo. Por que você está assim? Por que você está agindo dessa maneira? Desta maneira você está bem? E não ir com tudo para cima da pessoa aqui. Aqui essa leitura, ela vem pedir para você uma atitude sábia mediante o que acontece com uma outra pessoa. Ou num grupo aqui de pessoas. Parece que você vai precisar, a versatilidade aqui, você vai precisar ter jogo de cintura para lidar aqui com alguém. Aqui pode ter uma pessoa um pouco autoritária, arrogante. Só que essa pessoa, também de tudo, ela não tá bem. E não é que você tenha a ver, peixes, aqui com o problema dos outros, né? No sentido de, mas a pessoa não tá bem, quer descontar em mim, né? Não é sobre isso aqui. Mas aqui a espiritualidade, ela tá falando o quê? Veja pelo outro lado, né? Por que a pessoa tá se comportando dessa maneira? Porque alguns aqui é como se assim, alguém está incomodado com você. E por quem você é, ou pela maneira que você se porta aqui em algum lugar. Talvez você seja muito social, muito simpático, muito alegre, muito feliz, muito livre, muito espontâneo. E essa pessoa não. Então aqui tem algum gatilho no seu comportamento. Ou melhor, tem algo no seu comportamento que desperta um gatilho nessa pessoa. Só que o gatilho não é problema seu, né? E parece que aqui você também não tem nenhum problema com essa pessoa. Parece que a pessoa aqui que está querendo criar um problema com você. Ou você com a pessoa, tá? Mas aqui eu creio, né, pela energia da leitura, que para a maioria aqui é alguém para com você, e não você para com alguém. E a maneira sábia que você vai agir vai mudar aqui o rumo dessa história. A pessoa ela pode ficar aqui um pouco desconcertada. Clarifica para mim o inesperado, por favor. Aqui é uma pessoa marciana, tá? Alguém bem forte com a energia de Marte. A premeditação. Olha, talvez é que você imagina ou imaginou, peixes, em algum momento, a especulação, que isso poderia acontecer, tá? Porque aqui, por mais que seja inesperada a reação da pessoa, alguma coisa eu sinto que você já tinha captado. Essa pessoa me olha estranho, essa pessoa parece que não gosta de mim, essa pessoa parece que tem alguma coisa contra mim, e aqui não é caso de paranoia, tá? Porque quando a espiritualidade também ela vai falar, né? Você tá colocando as coisas aí na sua cabeça, você tá criando as coisas e não é o caso aqui da sua leitura. Alguns aqui você já via premeditado, né? Vamos utilizar até a palavra que já veio aqui, premeditado esse acontecimento. Parece que esse vizinho aqui ele não vai com a minha cara, parece que alguma coisa ele vai falar comigo. Então essa leitura ela vem dizer, né, que a maneira que você vai se comportar dentro desse acontecimento inesperado é o ponto de virada, tá? E não é que aqui você está levando o desaforo para casa, você está aceitando não sei o que, não, até porque cada caso é um caso aqui. Mas, né, você sabe que, a depender da reação que você tiver, a situação ela pode se multiplicar. E aí, se é isso que você quer, aí é com você, né? Porque o espiritual está chegando aqui falando para você agir com sabedoria, um conselho, um direcionamento, para você evitar até que o pior possa acontecer. Mas se você não quiser, assim também vai ser, né? Porque você tem aí o seu livre-arbítrio. Vamos saber o que mais aqui, peixes, com o tarô das bruxas. Os amantes, alguns aqui podemos estar falando de um relacionamento que você já tem na sua vida. E essa pessoa, ela mostrando para você uma face, uma versão dela que você nunca viu. Pode ser uma versão aqui um pouco agressiva, sim, tá? Pode ser uma questão aqui verbal para alguns, xingamentos ou até mesmo algo aí que poderia, né, machucar você. Aqui você vai ver o que acontece, né? Os amantes, ele representa a dupla personalidade. Então aqui você vai ver um outro lado de uma pessoa.
seja alguém que já está aí com você, né, que você conviva, ou seja, alguém que você vê ela em algum lugar de uma maneira, ó, 3 de fogo, algum lugar que você vai aí semanalmente, mensalmente, você vê essa pessoa de uma maneira e você vai conhecer o outro lado dessa pessoa, que é essa outra personalidade aqui. Entende? Então, para que nada tenha a ver, de repente, com questão afetiva, amorosa, é a outra personalidade da pessoa que você nunca tinha visto. Os amantes, eles podem falar de irmãos, tá? De primos também. Então aqui pode ser que seu irmão se comporte de uma maneira, e seu irmão, sua irmã, né? De uma maneira que você nunca viu. Outros aqui você pode presenciar essa pessoa se comportar de uma maneira que você nunca viu com outra pessoa e não necessariamente com você. Mas parece que aqui você pode ter, digamos que, o poder de apaziguar essa situação. Porque você tem aqui alguma ligação com essa pessoa. E aí, ó, 3 de espadas, cavaleiro de copas. Olha, para você, peixes, que a situação ela é contigo, né? Você para com alguém aqui, e não só você presenciando alguma coisa, você pode, tá, de alguma maneira, ficar um tanto quanto decepcionado aqui com essa pessoa. Principalmente para você que só viu um lado desse alguém aqui, tá? É como se assim você não esperasse, né? O 3 de espadas, ele é uma quebra de expectativa. Então que de alguma maneira você pode ver essa pessoa de uma maneira assim, de um jeito, né? Muito carinhoso, muito tranquilo, muito em paz. Uma pessoa que ela é mais na dela. Aqui tem alguém que vai estourar, né? Que vai dar aqui um show. Mas parece que essa pessoa ela não é assim, tá? Dentro do que você já viu. Então você está conhecendo uma nova versão aqui, que poderia ser uma versão sombra, né? E tudo bem, porque todo mundo tem aí, né? Seu lado sombra dessa pessoa. E não é tudo bem aqui no sentido de você aceitar, né? Ah, eu fui agredido, então tá bom, é o lado sombra da pessoa, deixa pra lá, né? Não. Aqui, claro, procure ajuda, né? Procure aí o que você tiver que procurar. Mas aqui até o presente momento, parece que ou essa pessoa ela estava neutra na sua vida, ou ela só oferecia coisa boa pra você. Então aqui só tinha amor, carinho, beijo, abraço, amizade, reciprocidade. E aí, num belo de um dia que a pessoa vem, né, com toda essa pedrada pra cima de você aqui. Alguns aqui vão ter a sensação, tá? Porque nesse deck o 3 de espadas ele é um pouco diferente, tá? O 3 de espadas aqui ele pode falar sobre engano, sobre ilusão. Alguns aqui você pode ter uma ideia de que você se enganou com alguém. Porque você nunca viu o outro lado dessa pessoa, então significa que você está vendo essa pessoa agora de maneira completa. E aí você vai ter o poder de decidir, que aí esse enamorados aqui passa pra você, você vai ter o poder de decidir se você vai ou não continuar com essa pessoa. Ah, a pessoa é agressiva. Será que eu continuo aqui com ela ou não? E aí, para você saber, você tem que ver o que é que você aceita, né? E se você vai conseguir conviver com o outro lado aqui que você viu dessa pessoa. Quatro de espadas. Tá vendo? A pessoa ela tá pronta para agir. Essa leitura aqui, peixes, ela pode ou já ter acontecido, tá? Quando você está chegando aqui, ou ela vai acontecer bem rápido. Na semana, por exemplo, que você está vendo essa leitura. Porque aqui tem alguém que já está assim para ir para cima de alguém. E falar alguma coisa. Tem muito uma questão aqui também de comunicação. Alguém está guardando algo, acumulando algo aqui. Mas é como se fosse uma raiva contida. Cavaleiro de Ouros, tá? Veio aqui. 3 de fogo, agora na mesa, né? O que seria esse cavaleiro de ouros aqui? A justiça e o pendurado aqui. Olha, aqui realmente, peixes, a espiritualidade ela fala novamente uma coisa, agora através do tarô aqui, né, das bruxas. Parece que a reação que você vai ter é o que pode ditar qual é o fim dessa questão. Porque, novamente, olha, aqui eles estão falando de sabedoria. E eles estão falando também que o que vem volta. Então, assim, o que essa pessoa também está fazendo com você vai voltar para ela de alguma maneira, só que é como se fosse através de outra situação. Ó, tá vendo? O karma aqui é exatamente isso, que é o julgamento nesse deck.
Então aqui o que a pessoa está fazendo vai voltar para ela de outra maneira. Mas parece que é como se o espiritual ele falasse que assim, não cabe a você devolver isso para essa pessoa. No sentido da sabedoria que você tem. Aqui tem aquela situação, né? Não vale a pena. Tem algo aqui que não vale a pena. E isso não significa, né, novamente, ó, a justiça aqui, que você não deva agir dentro da lei. Então a pessoa me agrediu fisicamente, eu vou lá, vou fazer um boletim de ocorrência, né, eu vou, sei lá, ligar para a polícia, para quem for necessário, aqui eu vou pedir ajuda de alguma maneira, mas eu não vou, por exemplo, talvez agredir a pessoa de volta, né? Mas a vida, uma hora ou outra, vai trazer essa agressão para essa pessoa, seja de maneira literal ou não. Parece que aqui você tem o poder de parar algo que poderia tomar proporções que nem você sabe. E nem eu. Porque aqui também eles não estão mostrando. O 3 de fogo, ele é o quê? Lenha na fogueira. Então se a pessoa vem com a lenha, vem com fogo, e se você age de uma maneira, você taca mais fogo, mais lenha, álcool e tudo mais aí nessa fogueira, e ela vai ficar cada vez maior. Aqui é como se você tivesse, né, o poder aqui de tirar a lenha da fogueira. E não colocar mais lenha, né? Ou seja, peixes, parece que aqui, apesar da questão ela ter ligação com você, direta ou não, é muito mais sobre o outro do que sobre você. Então esse é o seu ponto de virada. De você saber que, olha, fulano de tal está agindo de tal maneira, porque é muito mais sobre ele do que sobre mim. Mesmo que, eu sou casado com fulano há 10 anos. Hoje que eu estou vendo que o fulano tem esse lado sombra aqui. É mais sobre ele do que sobre você. Porque não é você que implantou o lado sombra nessa pessoa. E me parece que aqui, essa pessoa, se você convive com ela há muito tempo, ela estava guardando ou contendo isso dentro dela. No sentido aqui de não mostrar pra você, ou até mesmo ela ter medo do que poderia acontecer. Então aqui você já entendeu o propósito, né, dessa leitura, que não é falar do acontecimento, mas como é que você pode aqui lidar com o mesmo, tá? Vamos saber aqui um conselho final para você. Conselho final para peixes, por favor. O Lorde, tá vendo? Assuma o controle com autoridade. Aqui é sobre isso, você saber controlar a tua energia. O outro você não controla, né? Mas você consegue controlar a tua reação mediante o que o outro está fazendo. Então aqui você é esse Lorde, né? Que não é sobre gênero, é sobre energia. Mas aqui você tem o poder da sua própria energia. Então você consegue controlar a sua reação. E parece que essa pessoa não. Então aí está o seu poder, ok? Que leitura, né? Então é isso, peixes, também que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença. Namastê e até a próxima leitura.